Oi, pessoal! Hoje estamos falando sobre o assunto orientação a objetos, parte 1. Isso significa que uma outra oportunidade estaremos dando continuação. Essa fase aqui de orientação a objetos é mais para fazer um resumo e rever alguns conceitos que vocês já viram em outras disciplinas. Dentro, então, de orientação a objetos, vamos começar pelo assunto classe. O que seria uma classe para a gente? Uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos que possuem características similares. Ou seja, eu primeiro vou definir uma estrutura, vou colocar tudo que é interessante sobre os meus objetos. Por exemplo, se eu tivesse necessidade de guardar dados sobre um objeto veículo, né? Então, eu precisaria primeiro criar uma estrutura, classe, onde eu colocaria todas as características desse veículo que fosse interessante para mim, né? E, posteriormente, em tempo de execução, eu poderia declarar objetos do tipo dessa classe para que fosse trabalhado, né, no nosso programa. Aí eu guardaria dados nesses objetos, segundo essa estrutura. Numa orientação a objeto, uma linguagem orientada a objeto, a gente pode, então, ter a classe como sendo um tipo de dado, como se fosse um int, como se fosse um float. Tá? Eu tendo essa classe definida já, né, direitinho, bonitinha, eu posso criar objetos do tipo dessa classe e fazer uso daquele contexto. Uma classe, então, ela tem dois elementos importantes quando a gente cria. Ela tem a parte estrutura, que seria a parte atributos, né, onde seriam as características que descrevem essa classe, ou seja, tudo que é interessante eu armazenar sobre aquele determinado objeto que eu vou criar posteriormente. Então, no caso de veículos, se eu vou precisar guardar em tempo de execução dados sobre veículos, eu posso ter uma classe chamada veículo, onde eu coloco todas as características que são interessantes para mim naquele momento. Tá? Numa outra fase, eu poderia estar persistindo, né, esses objetos e guardando, por exemplo, num banco de dados. Então, o que eu guardaria de características? O que fosse realmente interessante. Então, por exemplo, nessa classe veículo, eu poderia ser interessante guardar a placa, o número do Renavan, o tipo de combustível, a marca do carro, a cor do carro. Tudo isso são características que no momento me interessam. Então, essa classe deve ter essas características, deve ter esses atributos. Uma outra parte seria a parte comportamental dessa classe, ou seja, onde vão estar os métodos. Né? Os métodos, então, são as operações que essa classe pode executar. Então, normalmente são as operações que eu vou trabalhar em cima desses atributos para obter dados e guardar dentro desse objeto, né, que for criado, ou então estar retornando valores, que são os nossos gets e sets, e outras operações a mais que eu precisar trabalhar sempre com os atributos dessa classe. Aqui temos um exemplinho, né, de uma classe, seria uma classe pessoa. Ela aqui está bem simplificada, tem apenas um único atributo chamado nome, que é do tipo string, né? Onde a gente poderia estar guardando uma série de caracteres para descrever esse nome. Ele é do tipo private, mais para frente a gente fala também disso daí. Private significaria que este nome só pode ser usado dentro desta classe, tá bom? Qualquer outra fora dessa classe aqui que precisasse mexer em alguma coisa, precisa fazer uso das operações que permitem mexer com este nome. Portanto, aqui no caso a gente tem uma parte comportamental, eu pus aqui um get nome e um set nome, né? Então, para cada atributo que a gente cria um get para ele, um set para ele. No set, eu estaria recebendo alguma coisa, string, por exemplo, uma variável chamada nome, que eu criei aqui do tipo string. Quem chamar essa minha função setNome estaria mandando para cá um nome para ser aguardado naquele objeto que eu tivesse criado. Então, o código que eu teria aqui seria o quê? Pegando este conteúdo que está nessa variável nome e armazenando em nome daqui do objeto. Aqui a gente tem que usar essa palavrinha this, né? Que em inglês significa este, né? Então, eu estou dizendo que, para diferenciar, né, quando a gente usa a variável que a gente recebeu, tem o mesmo nome do atributo da classe, o atributo da classe passa a ter a obrigatoriedade de ter essa palavrinha this, tá bom? Então, significa que o conteúdo que estou recebendo como parâmetro nessa variável, eu estou armazenando no atributo nome deste objeto. certo? Então, esse seria o nosso set aqui. O
get nome que a gente tem aqui em cima, então seria a get, obter, né? Então, a ideia, quando eu chamar esse get nome, é porque eu preciso ir num determinado objeto que já tenha um nome armazenado lá dentro e retornar este nome que está armazenado lá dentro. Então, o único conteúdo que a gente tem aqui é apenas um return nome. O fato de termos um return, a função passa a ser, essa operação, né? Passa a ser do tipo string. Então, detalhe, as duas são públicas, né? Se elas não fossem públicas, eu não poderia estar usando o get nome nem o set nome. Correto? Então, a gente tem que ter algo público para que a partir desse público, né, dessas operações que são públicas, que eu posso chamar, eu consiga pegar alguma coisa privada que está armazenada dentro de pessoa. Então, em geral, na classe, a gente define os nossos atributos como private, em geral, né? Não sem ser sempre assim. E os métodos que eu tiver, no caso, públicos. Como a gente também poderia ter alguns privados que não poderiam ser utilizados do lado de fora, correto? Vamos falar, então, de atributos. O atributo, então, ele descreve um intervalo de valores que as instâncias da classe, que são os objetos, pode apresentar. Então, esse nomezinho instância a gente usa muito em orientação a objeto. Então, uma instância de uma classe é um objeto que é criado. Então, voltando um pouquinho para trás, primeiro a gente descreve uma classe, dizendo quais são os atributos, quais são os métodos que ela vai ter, correto? E depois, em tempo de execução, num outro programa, eu posso estar criando objetos desse tipo. O fato de eu criar objetos desse tipo, eu vou estar dizendo que eu estou criando uma instância dessa classe. Então, se eu criar 10 objetos dentro daquele programinha do tipo daquela classe, eu fiz, no caso, 10 instâncias dela, tá bom? Então, a instância realmente é o que ocupa espaço de memória. Então, o que eu poderia ter de atributos? Nome, endereço, um saldo, um CPF, um número de conta corrente, a cor de um carro. Tudo seriam características, atributos. Então, aqui, por exemplo, se eu tivesse uma classe chamada legume, tá bom? Porque eu preciso armazenar dados sobre diferentes legumes que eu tenho em algum lugar. Então, eu criei uma classe chamada legume, e na parte atributos aqui, eu coloquei que no momento é interessante para mim ter nome, saber o nome desse legume, saber o sabor desse legume, saber a cor desse legume. Todos eles são strings, todos eles são privados. Bom? Ou seja, só dentro da classe legume que eu tenho acesso. Aqui para baixo a gente teria métodos para poder fechar a parte da classe legume. Que seriam os métodos, então, né? Para descrever um pouquinho mais sobre eles. Seriam os procedimentos ou as funções que realizam as ações próprias daquele objeto, daquela determinada classe. Então, quando um objeto é criado do tipo de uma classe, esse objeto pode fazer uso de todos os métodos que estiverem declarados, né, estiverem sendo criados dentro dessa classe. E os métodos nada mais são que os tipos de funções que a gente vê normalmente nas outras linguagens, tá? São funções que têm um cabeçalho, tem um tipo de retorno, tem um nome, pode ou não receber parâmetros, tem todo um contexto dentro, né, de código sendo executado e assim por diante. Por exemplo, eu posso ter métodos, os gets e os sets, que a gente comentou lá atrás, né? Que são aqueles que, para cada atributo que a minha classe tiver, eu vou criar um get para obter o conteúdo desse atributo e ter um set para poder pegar um conteúdo e armazenar dentro daquele atributo no objeto. Temos métodos construtores, né? Que são os métodos que permitem a gente inicializar um objeto que está sendo criado no momento, por isso que ele se chama construtor, e a gente pode ter outros métodos do usuário, né? Então, além de construtor, get e set, que toda a classe acaba tendo, eu posso ter outros métodos que são necessários para manipular alguma coisa, fazer um cálculo ou assim por diante. Então, na mesma classe legume que eu falei lá atrás, eu poderia ter de métodos, né? Aqui eu fiz só a parte dos sets. Fiz o set nome, o set sabor e o set cor, tá bom? Sempre com os nomes dos nossos atributos. Sempre que ele for um set, então ele vai ser do tipo void, porque ele não devolve nada, né? E sempre dentro do parênteses vai ter que ter alguma coisa, porque é um conteúdo que está sendo mandado para lá para ser armazenado. Então, sempre o set vai ter uma carinha desse tipo aqui.
Então, como aqui eu queria o nome, recebi numa variável string chamada nome um conteúdo, vim aqui, peguei ele e armazenei no nome, que é o meu atributo deste objeto. Então, esse desse fala que é esse objeto que eu estou no momento, certo? O set sabor também, recebi numa variável chamada sabor do tipo string, o conteúdo que veio, armazeno no atributo sabor deste objeto que eu estou manipulando. A mesma coisa com cor, né? O conteúdo que veio, armazeno no atributo cor deste objeto que eu estou manipulando. Um objeto, então, ele seria o quê? Como a gente comentou, uma instância de uma classe em um local da memória que possui valores. Então, voltando, criamos primeiro a classe, deixamos ela bonitinha, depois dentro de um programa executável, a gente vai lá e declara um objeto, né? Então, estamos instanciando um objeto de uma classe que já tenha sido previamente, né, construída, declarada bonitinha. O fato da gente instanciar, então, vai fazer que um local de memória seja reservado naquele momento para que caiba exatamente todos aqueles atributos, né, que foram definidos lá naquela classe. Então, se a quantidade de atributos que eu tiver numa classe forem, que nem no caso do legume, foram 3, né, elas vão ter um certo tamanho, por exemplo, ocupando 50 bytes, o conjunto desses 3 atributos. Cada vez que eu criar um objeto, ou seja, estiver instanciando um objeto daquela classe, 50 bytes vão ser reservados em memória para que eu possa colocar o conteúdo desses 3 itens, desses 3 atributos desse objeto, tá bom? Então, aqui, vamos supor, agora eu tenho um programinha main, que nem eu comentei, né? E vou fazer aqui a declaração, né? Vou estar instanciando o objeto chamado leg. Então, como é que eu faço isso daqui? Eu coloco primeiro o nome da classe, lembra que eu comentei lá atrás? A classe, uma vez criada, ela é um tipo de dado, né? Então, aqui eu estou dizendo que leg é do tipo legume. Como o legume é uma classe, logicamente, esse leg vai ser um objeto. Então, é um objeto do tipo legume. Aqui eu tenho o sinal de igual, que é armazenamento, correto? New, deixei até aqui em destaque para a gente falar bastante sobre ele. E legume, entre parênteses, que é o nosso construtor. Então, o que eu tenho exatamente nessa linha aqui? Se vocês lembrarem da nossa funçãozinha malloc, que nós temos na linguagem C, a malloc a gente utilizava para, em tempo de execução, reservar um espaço de memória onde eu pudesse armazenar valores lá dentro, né? Eu passava um tamanho que eu precisava e aquele tamanho era reservado e eu podia ali guardar uma série de coisas que eu precisasse. O new, na linguagem Java, ele faz a mesma coisa, tá? Ele é similar ao malloc. Ou seja, eu estou pedindo aqui para o new reservar neste momento um espaço de memória para que caiba o conteúdo do tipo legume, ou seja, aqueles 3 atributos, nome, sabor e cor que eu tinha lá. Então, aquele espaço de memória é reservado. O construtor aqui entra em atividade, ou seja, ele vai inicializar bonitinho esses 3 parâmetros. Por exemplo, aqui, como aqui é tudo string, ele vai deixar todos com os caracteres em branco. Se ele fosse parte numérica, deixaria, por exemplo, com zeros. Eu posso também estar chamando um construtor e já mandando dentro do parênteses valores que eu quero que na hora que fosse reservado o espaço de memória, valores fossem colocados já automaticamente em cada atributo. Então, já ficariam bonitinhos. Então, essa parte new e esse parte legumes é uma fase, né? Parece que não é nada, mas é bastante coisa, tá? Reserva de espaço de memória e um método chamado legume, no caso, tem que ser o mesmo nome da classe, e vai fazer o seu trabalho de acordo com a necessidade. Depois de tudo isso feito, aí como a gente tem esse sinal de igual, significa o quê? Que o endereço de memória, aonde foi colocado esse objeto leg agora, né? Que vai ter esses 3 atributos que eu estou querendo criar no momento. O endereço de memória é armazenado em leg. Então, leg, que é o nome do nosso objeto, na verdade, é como se fosse a variável ponteiro da linguagem C. Não sei se vocês lembram lá do malloc, a gente deixava sempre antes do malloc o nome de uma variável ponteiro, depois o sinalzinho de igual, e a gente chamava a função malloc. Por quê? Porque a malloc ia reservar um espaço de memória, e o endereço do primeiro byte desse espaço reservado, ele jogava dentro daquela
variável ponteiro. Então, leg, para mim, a gente chama de objeto, mas ela nada mais é que uma variável ponteiro. Porque se eu for olhar o que tem lá dentro tem um endereço de memória dessa área que foi alocada neste momento pelo new, correto? Então, todo esse contexto aqui já está me reservando espaço de memória, está inicializando aquele contexto e está devolvendo dentro de leg um endereço de memória. Uma vez que leg, que é o objeto, tem dentro dele o endereço de memória, eu posso, ele, ponto, fazer alguma coisa. Então, eu poderia ir nele, aqui no caso que a gente colocou, chamar esses 3 métodos e mandar alguma coisa para lá. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou querendo colocar dentro desse espaço de memória que eu reservei agora, né, o legume cenoura. Então, na parte nome, no atributo nome, eu quero que fique a palavrinha cenoura. Então, como é que eu faço isso? Eu chamo o método setNome. Por quê? No setNome, quando eu passo este conteúdo é jogado dentro do atributo nome, que a gente viu anteriormente. Mas como é que ele vai saber aonde está esse atributo nome? Basta vir nesse objeto leg, lá dentro tem um endereço de memória, ele vai nesse endereço de memória, e a partir do contexto da classe legume, ele sabe que nome é o primeiro atributo. Então, nesse primeiro atributo, ele vai colocar o texto cenoura. Aí, eu chamo de novo o setSabor, para colocar a palavrinha doce, correto? Eu quero dizer que a minha cenoura tem um gosto doce. Então, eu chamo de novo, né? Falo leg.setSabor, ou seja, eu quero que vá neste endereço de memória, que está guardado dentro de leg, e coloque este conteúdo doce lá dentro. Quem vai fazer isso é o método setSabor, que ele vai pegar esse contexto aqui, esse string, e vai jogar dentro do atributo sabor, que nós vimos no exemplinho anterior. Mesma coisa com o setCor, jogando a cor, que é essa cenoura, ela teria uma cor laranja. Então, a gente estaria guardando lá. Então, isso aqui é muito importante a gente entender, tá bom? Este objeto que eu criei aqui, na verdade, ele tem um endereço de memória. A gente pode ver aqui nesse contexto isso daí. Quando eu fiz isso daqui, ó, aquele new lá em cima, então eu estava dizendo, ó, que legume é o meu construtor, o new é o que aloca espaço de memória para o objeto, leg é o objeto que vai receber o endereço da área alocada, e legume é a classe, né, que define a estrutura para essa área. Então, quando aconteceu tudo isso, ó, apareceu em algum lugar da memória, né, que o new reservou, um espaço que caberia nome, sabor e cor, tá bom? Então, todos aqueles sets que eu fiz lá atrás, jogaria o set aqui, aqui e aqui, aqueles termos que eu pedi, correto? E leg, né, tá aqui, que é o nosso objeto, ele está em outro lugar da memória, e dentro dele existe o endereço desse objeto que eu acabei de reservar agora, desse espaço que eu reservei agora. Por isso que sempre que eu colocar leg ponto alguma coisa, ele pega esse endereço, ele consegue ir lá e chegar em nome, ou chegar em sabor e chegar em cor, correto? Não sei se deu bem para vocês entenderem esse conceito aqui, mas isso aqui é muito importante dentro da orientação a objeto, a gente saber o que internamente está sendo feito. Vamos supor que fosse adicionado mais um código naquele nosso programinha, tá bom? Além daquele objeto leg que eu tinha declarado, eu vou criar mais um objeto, só que agora ele se chama legx, um outro nome qualquer. Ele também é do tipo legume. Coloquei até aqui um comentário dizendo que eu estou declarando um objeto legx sem reserva de memória. Por que sem reserva de memória? Porque eu não coloquei aqui o igual, new e chamei o construtor. Então, eu só ganho espaço de memória se eu chamar o new, né? E posteriormente o construtor para arrumar bonitinho aquela área. Como eu não fiz isso, eu criei apenas um espacinho de memória para aquele legx, né? Onde dentro desse legx, provavelmente eu poderia estar guardando um endereço de memória. Então, se eu quiser agora pegar o que está em leg e jogar em legx, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o conteúdo de leg, não aquele espação grande lá que tinha nome, sabor e cor, mas sim o conteúdo de leg, que era o quê? Um endereço de memória. Então, isso aqui eu posso fazer porque leg e legx são do tipo classe legume. Então, o endereço de memória que está em leg, eu estou armazenando também nesse objeto que eu acabei de criar, legx. Então, coloquei aqui o comentário. O objeto legx recebe o mesmo endereço que o objeto leg.
Então, para a gente alterar o valor do atributo sabor, né? Vamos supor que agora eu quero ir lá no atributo sabor e modificar alguma coisa. Como é que eu poderia fazer isso daqui? Eu poderia chegar lá e fazer, chamar o objeto leg, que a gente tinha feito lá atrás, porque leg tem o endereço de memória daquela área, chamaria o set sabor e mandaria colocar o termo agora amargo. Eu não acho mais que a minha cenoura é doce, eu quero colocar o sabor amargo, tá bom? Então, esse set sabor vai lá, pega esse string e joga dentro do atributo sabor. De que lugar? Do endereço de memória guardado em leg. Mas, como a gente viu aqui em cima que legx também tem o endereço, a gente pode fazer ao contrário aqui também. Poderíamos colocar legx.setSabor para armazenar lá. Por que eu posso fazer isso ou isso? Porque os dois objetos agora têm o mesmo endereço daquela área que foi alocada, tá? Então, leg, quando eu declarei leg, eu já aloquei o espaço de memória. Mas todos os outros objetos que eu vier a criar, que eu só pegar o mesmo conteúdo, aí eu vou estar com o mesmo endereço guardado. Se eu quisesse que legx apontasse para um outro lugar da memória, para guardar um segundo objeto, né? Vamos guardar sobre o legume pepino, por exemplo, né? Quisesse criar alguma coisa lá, aí quando eu criei esse legx, eu teria que ter colocado igual new, né? E chamado o construtor. Aí sim eu ganharia um outro espaço de memória novo, e aquele endereço seria guardado em legx. Então, leg teria o endereço de cenoura, legx, por exemplo, teria o endereço do pepino. Tá bom? E a gente poderia fazer alguma coisa desse tipo. Eu só quis fazer isso daqui para vocês entenderem que realmente dentro de dessa objeto, né? Essa variávelzinha objeto, existe o quê? Endereços de memória. Então, isso aqui funciona e a gente pode trabalhar alguma coisa desse tipo. Modificadores de visibilidade de uma classe. Isso aqui também é bastante importante. Nós já falamos um pouquinho lá atrás, né, sobre os tipos de visibilidade, ou seja, quando a gente cria uma classe, né, a gente pode dizer como cada membro dessa classe pode estar visível para alguém fora dessa classe. Então, se algum membro for colocado como público, significa que ele pode ser acessado por qualquer membro que tiver acesso a essa classe. Então, se no meu programinha eu quiser declarar objetos do tipo daquela classe e tal, e vamos supor que todos os atributos daquela classe fossem do tipo público, eu nem precisaria usar setNome, né, para jogar alguma coisa, não precisaria nem usar o método. Eu poderia já ir direto, leg, por exemplo, leg.sabor, né, e colocaria o texto lá dentro. Não precisaria chamar o método setNome para ele colocar alguma coisa lá dentro, tá? Então, é raro a gente ter atributos públicos, né? Mas é comum a gente ter métodos públicos, porque os métodos eu preciso chamar para fazer alguma coisa dentro da classe. Então, método é um meio pelo qual eu consigo entrar na classe e mexer nos atributos. Por isso que a gente tem que criar métodos suficientes para mexer nesses atributos que forem definidos, correto? Temos os tipos private, também como a gente comentou lá atrás, né? O private a gente pode ter atributos ou métodos, né, privates, e significa que eles não são acessíveis fora da classe, só internamente que ele é utilizado. Então, normalmente a gente deixa os atributos privates, né? Então, significa que um método pode vir, né? Porque o método é da classe, como o método é da classe, ele pode mexer naquele atributo private, porque ele pertence àquela classe. Tudo bem? Podemos ter também métodos privates, que seriam métodos que estão dentro da classe, mas ninguém de fora pode utilizá-los. Então, se ninguém de fora pode utilizá-los, por que ele é private? Porque pode ser que eu tenha algum método lá dentro, né, que até é público, mas em um certo momento esse método precisa fazer uma determinada funcionalidade que ela quis deixar à parte. Então, ele criou um outro método private, e esse método primeiro chama aquele private para executar alguma coisa e volta. Mas isso internamente dentro da classe, tá bom? Está preso, está encapsulado dentro da classe. Temos o tipo também chamado protected. Protected significa protegido, né? Eu posso ter membros protegidos, membros, atributos ou métodos dentro de uma classe que sejam protegidos. Se ele for protegido, ele é acessível dentro da classe, óbvio também, né? É a mesma ideia do private. E pode ser acessado também nas subclasses dessa classe. Nós vamos falar mais para frente sobre isso.
E dentro também do pacote em que aparece, pacote package, né, em inglês. Na linguagem Java, a gente tem esse conceito de package, né, que seria alguma coisa abstrata, né, é um contexto onde lá dentro eu posso colocar diversas classes, interfaces e outras coisas mais, e eu falaria que essas classes pertencem a esse pacote. É um meio de eu deixar alguma coisa meio que isolada, né, para que algo fora desse pacote, se precisar acessar alguma coisa lá dentro, faça muitas vezes por meio de uma interface para chegar no conteúdo desse pacote. Então, se eu tiver uma classe com alguma coisa protect e essa classe estiver dentro desse pacote, quaisquer outras classes dentro desse pacote podem acessar esses membros que estão protegidos, esses atributos ou esses métodos. Bom, esse é um contexto um pouquinho mais para frente, tá? Mas é interessante a gente também ter todos esses conceitos aqui. E se a gente não colocar nada, tá? Não coloquei public, nem private, nem protect no meu membro, ou no meu atributo, ou no meu método. Quer dizer, não tenho nenhum modificador. Então, só quem está dentro do pacote é que pode estar utilizando, tá? Então, ele só é utilizado, alterado, mexido, né, visualizado dentro de quem, das outras classes que estiverem dentro deste mesmo pacote. Tudo bem? Então, espero que essa parte aqui tenha dado para vocês reverem um pouquinho, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre classes e herança, né? Nós falamos lá atrás um pouquinho falando que quem é protect, né? Pode uma subclasse estar usando. Então, uma classe, por exemplo, X, ela pode ser definida como uma subclasse de uma classe Y. Logo, a classe Y é chamada de superclasse da classe X. Tá bom? Então, nós podemos ter, por exemplo, uma classe, no caso X, que tem os seus atributos, os seus métodos, mas em determinado momento eu preciso criar uma outra classe que tem características iguais àquela classe, né, daquela classe X. Então, em vez de nessa classe Y eu colocar os atributos dela mais tudo que tem na X, eu faço diferenciado. Eu falo que essa Y, no caso, que é a subclasse, ela vai ter apenas os seus atributos próprios, mas ela pode utilizar os que tiverem da classe X. Por isso, ela é uma subclasse. A gente fez isso, vê muito isso daí em banco de dados, né? Então, por exemplo, eu posso ter lá uma classe, no caso, ela seria uma entidade, né? A gente poderia ter uma entidade chamada funcionário, né? Que onde o funcionário tem os seus atributos comuns a todos os funcionários dentro da empresa, né? Todo funcionário tem nome, tem endereço, tem CPF, tem RG, data de nascimento, assim por diante. Mas alguns funcionários lá dentro têm características diferentes, né? Por exemplo, uma secretária pode ser, eu preciso saber qual é a língua que ela fala. Se eu tiver vamos ver, um motorista, um funcionário que é um motorista dentro da empresa, para esse cara aí, eu preciso saber qual é o número da carteira de motorista dele. Os outros funcionários não precisam cobrar isso, nem todo funcionário precisa dirigir, mas o motorista precisa. Então, eu precisaria desse atributo a mais. Então, eu não vou criar uma classe só para motoristas, né? Uma classe só para secretários, uma classe só para engenheiros, para outras funções dentro da empresa que tenham atributos distintos. Eu crio uma superclasse, né, funcionário, e eu digo que abaixo dele existem subclasses, por exemplo, a subclasse secretária, a subclasse motorista, a subclasse engenheiro, que tem os seus atributos próprios, porém usam os atributos da superclasse de cima, que seria a classe funcionário, tá? Mas isso é mais para exemplificar para vocês. Uma subclasse, então, quando ela é criada, nesse caso, ela herda, aí que vem o conceito de herança na orientação a objetos. Toda essa subclasse que está abaixo de uma superclasse, ela herda tudo que tiver na superclasse, ou seja, herda os atributos e herda os métodos que já estiverem nessa superclasse. Então, ele pode estar guardando coisas lá, né, e utilizar os métodos dessa superclasse. A palavra reservada super permite que a subclasse se referencie, então, aos atributos e métodos dessa superclasse. Então, se eu precisar mexer em alguma coisa lá dos atributos ou dos métodos, né, eu, subclasse, né, precisar fazer isso numa superclasse, basta colocar essa palavrinha super. A gente vai ver posteriormente num exemplo.
E também, nessa ideia de subclasses e heranças, a gente usa o termo extend toda vez que eu criar uma subclasse dizendo que ela é herança de uma superclasse. Então, eu coloco dizendo que essa subclasse, ela estende tudo que estiver numa superclasse, tá? Então, esses termos aqui são muito importantes quando a gente fala de subclasses e herança. E é algo que a gente utiliza bastante na orientação a objeto. Então, eu coloquei aqui um exemplinho, vamos ver se dá para vocês verem. Eu criei uma classe aqui primeira chamada ponto cartesiano. Então, imaginem em matemática, né? A gente tem o eixo X, o eixo Y, e a gente tem um determinado ponto em algum lugar. Esse ponto está dentro daquele contexto, num determinado valor X e num determinado valor Y, tá bom? Então, eu digo que a minha classe ponto cartesiano aqui, ela tem dois atributos, um chamado X e um chamado Y, né? Dois valores aqui, e eles são protected, tá bom? Então, ou seja, uma subclasse poderia, no caso, estar utilizando, mexendo nela. Criei aqui, aqui eu teria também os sets para X, os gets, tá? Poderia ter todo esse contexto, mas eu coloquei esses outros dois métodos aqui porque eu vou utilizar posteriormente. Então, eu fiz um método aqui chamado ponto cartesiano, que no caso é o nosso construtor, né? Uma vez que ele tem o mesmo nome lá em cima, ele é público, porque significa que eu posso chamá-lo de fora. E toda vez que eu chamar esse método aqui, esse aqui, eu teria que mandar para ele um X e um Y para que fosse guardado já alguma coisa aqui dentro. Tudo bem? Então, significa que toda vez que eu estiver criando um objeto do tipo ponto cartesiano, no caso, né? Eu estaria reservando um espaço de memória e esse meu construtor ponto cartesiano já colocaria alguma coisa em X e alguma coisa em Y. Já estaria inicializando esses valores. Lembrem que um construtor, como a gente viu lá atrás, poderia não ter nada. Então, ele simplesmente deixa os campos zerados ou com brancos. Desculpe, e assim por diante, tá? Então, neste caso aqui, ó, que vier em X, ele joga no atributo X deste objeto, o que vier em Y, ele joga no atributo Y desse objeto. E fiz mais um método aqui chamado atualizar, que é um outro método que também recebe mais dois valores, né? E esses dois valores, ele aumenta o valor que estiver em X e Y. Então, eu estaria mandando para cá dois conteúdos inteiros, um em XX e um em YY. O que vier aqui, ele é somado com o que está em X e fica lá dentro mesmo, e o YY também. Lembrem que, ó, aqui eu não precisei usar a palavrinha des. Por quê? Porque a variável tem nome diferente. É diferente dessa parte aqui de cima, onde a variável tinha o mesmo nome do atributo. Então, a gente tem que colocar a palavrinha des. Bom, então temos aqui uma classe ponto cartesiano. Vamos supor agora que eu precisaria de uma classe nessa ideia de ponto cartesiano, mas fosse tipo 3D. Numa 3D, eu continuo tendo o X e o Y, só que eu tenho um ponto a mais, porque ele é 3D, né? Então, eu poderia estar criando essa classe aqui chamada ponto 3D, e vou usar aquele termo que eu falei lá atrás, que é o extend, ponto cartesiano. O que eu estou dizendo aqui? Que esta classe ponto 3D, ela tem as coisas dela e também vai estender tudo que estiver dentro de ponto cartesiano. Ou seja, ela vai poder herdar tudo que estiver na classe ponto cartesiano lá em cima. Bom, esta daqui, essa ponto cartesiano aqui, ela tem mais uma variável dela aqui, que eu chamei de Z, tá bom? Então, como ela é 3 pontos, ela precisa de um X, de um Y e de um Z, no caso. Ela precisa de 3 pontos para ela se localizar dentro do espaço, né, matemático lá do ponto cartesiano. Então, ó, eu só criei esse terceiro ponto aqui. Como eu disse que ela estende ponto cartesiano, significa que além de Z, ela pode fazer uso do X e do Y. Então, não precisei criar aqui X, Y e Z. Eu só estendi e eu estou usando tudo que tem lá em cima, correto? Que mais que eu fiz aqui dentro? Eu criei mais um construtor para ponto 3D, tá aqui. Só que eu tô dizendo que toda vez que eu criar uma área, né, que eu der um new para criar um objeto do ponto 3D, eu precisaria mandar para lá, para essa área, né, já que ponto 3D tem X, e tem Y e tem Z, eu já mandaria 3 valores para que esse construtor já jogasse bonitinho lá dentro, tá? Mesma ideia do outro lá de cima que eu jogava 2, só que esse aqui tem que jogar 3. Bom, o que eu vou fazer de conteúdo dentro desse meu construtor? Eu precisaria pegar o que está em X e lá em cima jogar no X. O Y e lá em cima jogar no Y. E o Z fazer aqui normal,
né? Z jogando no Z. Só que eu não posso ir lá em cima já fazer isso daqui. Isso daqui já é feito dentro deste método chamado ponto cartesiano. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu coloco super. O que eu estou falando aqui no super? Eu estou dizendo que eu quero chamar o construtor, né? No caso, da minha classe ponto cartesiano. Tá bom? Então, basta colocar super aqui, que significa que é o método, né, construtor que tem na classe de cima. Eu estou chamando da minha classe que eu estou estendendo, que é o ponto cartesiano. E mando para lá o quê? Já o x e o y, tá bom? Ou seja, ela vai começar a executar aqui, este x e este y aqui caem nesse x e y aqui e são armazenados dentro do atributo x e y que está lá em cima. E o z eu faço normal, que é o que veio aqui em cima. Tá? Teria os meus 3 campos bonitinhos. Além disso, também criei um outro método aqui também chamado atualizar, tá? Lá em cima também tem um atualizar, que atualiza x e y, só que esse atualizar aqui, como é do ponto 3D, ele tem que atualizar x, y e atualizar z também, correto? Só que eu não vou pegar esse xx e jogar no x, somar com x, o y somar com y e o z somar com z. Por quê? Porque já existe um método lá em cima, atualizar, que já faz isso para mim. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui dentro desse método atualizar do ponto 3D, a chamada do atualizar da classe super, da classe lá de cima, da minha super classe, tá bom? Ou seja, eu quero chamar a atualizar da minha super classe, mandando para lá este conteúdo xx e esse conteúdo yy. O que acontece nesse ponto? Ele vai lá para cima, começa a atualizar aqui. Atualiza x, y, voltando faz o resto do código, tá? Que é pegar esse z, desculpa, gente, que seria zz, tá? Esse zz que está aqui, guardaria dentro do z+. Então, ele deixaria isso aqui atualizado, correto? Então, com isso, eu teria a ideia de trabalhar a extensão da minha classe de cima. Tá? Eu posso, então, mexer nos atributos e utilizar os métodos trabalhando com a ideia do super. Aqui embaixo eu fiz apenas um voidzinho main, né? Para dizer como é que eu estaria trabalhando usando essas classes que estão lá em cima. Então, essas classes estão simplesmente só criadas, como a gente falou lá atrás, tá? Eu estruturo e deixo lá. Elas não são executadas na hora. O que é executado, por exemplo, é o meu programa aqui no caso, que seria o meu void main que eu tenho aqui. Nesse void main aqui, ó, eu cheguei aqui e criei um objeto chamado P do tipo ponto 3D, então dessa classe, né? Coloquei aquele new, que a gente falou lá atrás, para reservar um espaço de memória, e chamei o construtor ponto 3D, que é esse construtor aqui em cima, tá bom? E mandei para lá 3 valores, ou seja, eu quero que além do new reservar um espaço de memória, o construtor ponto 3D já coloque no pedacinho x, y, z os números 3, 6 e 9, já comece com ele. Então, quando eu fiz isso daqui, ó, ele veio para cá, trouxe o 3, 6 e 9, aí veio aqui, chamou o construtor da minha classe super, levando apenas o 3 e o 6, foi lá para cima, o 3 e o 6 caíram aqui, foram jogados na parte x e y, tá? Voltou para cá, fez o restinho que tinha aqui, que era o nosso z, tá? O valor z foi guardado aqui no atributo z. Então, quando essa linha aqui terminar, vai existir um espaço de memória já bonitinho com o 3, o 6 e o 9, tá? Que os dois construtores acabaram trabalhando isso daí. Lembrando também que, então, dentro de P, né, vai ser armazenado o endereço de memória dessa área, para esse tipo aqui, né? Com 3 atributos, bonitinho. E eu posso, numa linha seguinte aqui, que nem eu fiz aqui, estou tentando atualizar aquele x, y, z que já tem 3 valores. Eu quero adicionar naquele x, y, z mais 3 valores, o 5, o 7 e o 11. Então, vou chamar o método atualizar para este objeto P, para este endereço que eu tô lá, tá bom? Ou seja, esse atualizar vai trabalhar em cima dos dados que estão neste endereço guardado nesse objeto P, tá? Então, o que acontece nesse momento? Qual o atualizar que vai funcionar? É o desse daqui. Como P é do tipo 3D, vai funcionar este atualizar aqui, que é dessa classe 3D, tá bom? Ele carrega os 5, 7, 11 para cá, que bonitinho, no x, y, z, z. Aqui dentro, então, como a gente falou, eu vou atualizar a parte x, y. Então, esse 5 e o 7 que estão aqui, vão vir para cá o 5 e o 7.
eles vão lá para cima e vão trabalhar aqui dentro desse atualizar, tá? Vai ser jogado, somado mais 5 nessa parte, mais 7 nessa parte. E voltando para cá, né? O 11 que foi recebido aqui é somado na variável z. Então, após isso aqui, aquele meu espaço de memória vai ter esses 3 valores adicionados. Tudo bem? Então, nós estamos fazendo apenas uso da parte da classe superior, correto? Mas o objeto que está lá é um objeto 3D, um objeto que tem 3 pedaços, correto? Então, espero que tenha dado para vocês entenderem esse conceito, que é muito importante dentro da orientação a objetos, que é a gente trabalhar com classes e as suas subclasses, herdando valores, tá? E com isso, nós terminamos a nossa parte de hoje. Obrigada.